Olá, meu nome é Viviane, estou participando do 5º Simpósio de Iniciação Científica do ano de 2022 na Universidade Federal de Itajubá, e o tema da minha pesquisa foi sobre a modelagem do comportamento de motoristas por meio de dados gerados por telemetria. O professor orientador dessa pesquisa foi o Dr. Bruno Tarvioli. Falando um pouquinho sobre mim, eu tenho 24 anos, sou mineira do norte do estado e sou estudante do curso de Engenharia da Computação. Contextualizando um pouco sobre o tema da pesquisa, destinou-se, então, no início da pesquisa, um tempo para se compreender dados com relação à segurança no trânsito. E aí foi possível observar que hoje o Brasil está dentre os países com maior número de acidentes no trânsito. Ele encontra-se nas primeiras colocações. E alguns trabalhos mais conseguiram transmitir uma informação que a falha humana é uma das principais causas para os acidentes. E aí a gente consegue enumerar a falha em perceber o perigo, a utilização de dispositivos eletrônicos, o estado em que o motorista se encontra, seja ele físico ou mental, como alguns dos fatores que impulsionam o acontecimento de um acidente no trânsito. Então, a gente vê a importância de se estudar sobre esse assunto e de se compreender o comportamento que o motorista exerce dentro de determinada situação. Utilizando os muitos dados que os automóveis eles conseguem disponibilizar para a gente, é possível então inferir uma impressão digital do motorista. Essa inferência, conseguir classificar o motorista como um motorista prudente ou imprudente no trânsito, pode reduzir o número de acidentes, visto que melhora o desempenho do motorista. Empresas de seguro, por exemplo, podem utilizar desses dados para diminuir o valor do seguro, se uma pessoa é classificada como uma pessoa segura no trânsito. Empresas de automóveis podem utilizar dessa informação para customizar os veículos para cada um dos seus usuários. São algumas das utilizações que essa classificação pode trazer, pode beneficiar para a população. Falando um pouco sobre as atividades desenvolvidas, o conjunto de dados ele foi extraído da rede CAN de caminhões durante viagens reais em percursos não controlados. Fez-se, então, o tratamento dos dados. Como era esperado, alguns dados foram corrompidos durante a coleta, então eles foram retirados para não trazer informações falsas, conclusões falsas para a pesquisa. Então, os dados eles receberam o devido tratamento e, dentre as muitas características observadas, optou-se por utilizar dados sobre o pedal de freio, pedal de aceleração, a velocidade do automóvel, em que o motorista esteve, e dados com relação à economia de combustível. Visualizando um pouquinho melhor esses dados, o primeiro gráfico ele mostra a utilização do pedal de freio. E aí a gente tem um valor 0 quando o pedal não estava sendo utilizado e 1 quando esse pedal foi utilizado. Na maior parte do tempo, o motorista não fez uso do pedal de freio. O segundo gráfico, com relação à posição do pedal de aceleração, e aí a gente vê em porcentagem, o pedal de utilização ele sendo utilizado de 0 a 10%, foi um pico maior, e chama a atenção também a utilização aproximada de 90 a 100% do pedal de aceleração. Teve parte do percurso em que o motorista estava usando totalmente o máximo do veículo, e aí de 90% a 100% da utilização do pedal de aceleração. O último gráfico, com relação à velocidade, 2 picos também chamam um pouco mais de atenção, de 0 a 10 km por hora, em que o motorista esteve aí a maior parte do tempo, e também de 70 a 90 km por hora aproximadamente. A pesquisa, então, ela se limitou aí até essa presente análise, a observação aí desses dados. Os próximos passos agora, que a pesquisa ela vai continuar, é encontrar os parâmetros ótimos para implementar técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina e, então, conseguir, de uma maneira eficiente, classificar o perfil do motorista e aí dizer se o motorista está sendo prudente ou imprudente, se o comportamento dele é seguro ou inseguro no trânsito. Então, esses são os próximos passos da pesquisa. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau.